O uso da tela menor, ela é um pouco mais prejudicial do que uma tela maior. Então as crianças passam tanto tempo ali de exposição que elas acabam miopizando. Miopia, tempos de tela, saúde ocular. Esses são os temas do Café com Fabiana Montes de hoje. E quem vai falar com a gente sobre o assunto é Dr. Yuri Napoli, ele que é médico oftalmologista. Roda a vinheta! Olá, Dr. Yuri Napoli, um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Olá, muito obrigado, prazer é meu, lhe agradeço o convite e é uma felicidade estar aqui com vocês hoje, né? Que bacana! E hoje a gente trouxe o senhor aqui para conversar sobre um assunto muito importante, sobretudo nesse momento qual estamos vivendo, que é a questão da exposição de tela, principalmente das crianças, mas a gente sabe que não só das crianças, mas todos os adultos também, né, sofreram um aumento nesse sentido. Mas recentemente a gente tem aí um estudo que mostra um aumento de miopia nas crianças, principalmente, né? Porque antes era muito mais na questão do lazer, né? Com a questão da pandemia a gente teve aí as aulas online e se aumentou muito a exposição em tela. Por que que isso acontece? Bom, essa informação, na verdade, não é novidade para a gente, né? Essa informação de que o uso de telas e, na verdade, o uso da visão de perto também, ela traz como consequência maiores casos de miopia, tanto em crianças, mas também em adolescentes, né? A novidade desse momento é que a pandemia ela exacerbou mais esse quadro. Sim. Então, as crianças que antes tinham contato, como você mesmo comentou, somente em momentos de lazer, com as aulas online, o tempo de exposição ampliou muito, né? Muito fora do que é recomendado normalmente pela OMS, que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e isso trouxe realmente consequências. Então, saiu uma pesquisa recente onde 75% de profissionais oftalmologistas entrevistados relataram que notaram realmente um aumento da presença do aumento de miopia, né? Sim. Do desenvolvimento de miopia em crianças nesse período agora da pandemia. E isso acontece, isso não é à toa, né? Como eu disse, a gente já sabia dessa informação e isso acontece por algumas razões. Se você não perceber, né, esse paciente que usa muito tela, hoje o uso da tela é muito mais para a visão de perto. Então as crianças usam muito tablet, usam muito celular. E já trazendo essa informação aqui, quando a gente fala de tela, usar telas menores é mais prejudicial do que usar telas maiores. Então, não estou dizendo que é bom usar televisão, mas proporcionalmente, o uso da tela menor ela é um pouco mais prejudicial do que uma tela maior. Então, as crianças passam tanto tempo ali de exposição que elas acabam miopizando. Então, esse uso da visão de perto faz eu que eu utilize um mecanismo de acomodação do meu olho, que é para que todo mundo utiliza isso para essa visão de perto. Só que isso me torna um pouco mais míope. Uma outra coisa que acontece também é um estímulo a um aumento do globo ocular. Porque, só para trazer aqui um pouco da gente do conceito, a miopia é exatamente a imagem do olho, a imagem do objeto, né, que a gente está enxergando, ela é formada na parte dentro do olho, ela é formada antes da retina. Então, normalmente isso acontece em pacientes que têm olhos um pouco mais longos. A gente chama isso de um aumento do comprimento axial do olho. Desse diâmetro antero-posterior, ele é um pouco mais alongado. E os estudos hoje já mostram que pacientes que têm essa exposição maior a telas e também com o uso muito da visão de perto, eles liberam um neurotransmissor, né, que deixam de liberar um neurotransmissor que inibe esse crescimento. E por isso que como é o mecanismo mais comum de miopia, o aumento do diâmetro, acaba também sendo um outro fator que leva à miopização do paciente. Em contrapartida, os estudos mostram também que a exposição a atividades ao ar livre tem um efeito benéfico para você ver como essa redução do tempo da criança a ambientes externos foi prejudicial nesse período. Com entende? certeza. Então tem relação com a exposição solar. Não só para a saúde emocional, Não só para a saúde como emocional, como para a saúde física. E para a saúde, agora você veio para a saúde ocular. Isso, como eu disse, isso já era sabido por nós. Essa informação já era conhecida em relação a quando você está exposto em ambiente externo, você tem um benefício em relação ao desenvolvimento da miopia, né? E mais uma vez, mais um componente que colaborou nesses casos aí para o aumento. Que vem colaborado ao longo do tempo, né?
essa digitalização da juventude. O senhor falou sobre tempo ideal, permitido, recomendado pela OMS. Qual seria esse período? Certo. Então, os dados mais ou menos que trazem tanto a OMS como a Sociedade Brasileira de Pediatria, um tempo de exposição. Claro que o ideal é o mínimo possível, sim, tá? Sim. Mas para crianças menores de 2 anos, nada. Zero. Nem passiva. Ou seja, tem gente que está com a criança no colo, está mexendo no celular ou está assistindo televisão, nem passivamente é adequado para essa faixa etária, tá? Entre 0 e 2 anos. Entre 2 e 5 anos, o recomendado é no máximo 1 hora por dia, tá? Voltando a dizer, o mínimo possível, mas no máximo 1 hora. Você vê como isso é fora na realidade, né? Extrapola bastante. Entre 6 e 10 anos, no máximo 2 horas. E entre 11 e 18 anos, note 18 anos, entre 11 e 18 anos, no máximo 3 horas. Então, provavelmente essa é uma realidade muito distante, né, do que a gente vive. A grande maioria das famílias, essa não é a realidade. Então, para você ver que é uma preocupação real, isso cabe também vigilância em casa, né? Precisa da participação da família para um controle adequado disso, porque, como eu disse, aí comentamos aqui agora, não é só a saúde ocular, a saúde física e também a saúde mental da criança, né? Isso é muito importante. Isso gera falta de interatividade da criança com o meio, com outras pessoas. É uma alienação, né? A criança fica um pouco alienada naquele mundo virtual, que é um mundo que não existe, é um mundo que não está ali no seu redor. Então, é uma série de fatores, né, relacionados ao uso de tela, para a criança principalmente. Sem contar ainda a exposição a coisas que talvez ela não tivesse, né, na sua faixa etária para estar sendo exposto, um tipo de conteúdo também, né? E acesso também a pessoas perigosas, enfim, né? Uma chance de um abuso, enfim, tudo está atrelado com isso aí. Precisa de vigilância da família para um cuidado maior. Agora, partindo do pressuposto que esse tempo ideal, esse tempo mínimo está um pouco longe da nossa realidade, o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? Por exemplo, o senhor já citou a questão do uso da televisão, né? É menos prejudicial do que o uso do celular. Sim. Existem outras dicas que a gente pode estar utilizando para tentar minimizar? Então, como eu comentei, né? Então, o uso de telas maiores é menos, né? Assim, um pouco menos prejudicial, né? Sim. Do que o uso de telas muito pequenas. Um outro fator que pode ajudar para a criança é ter intervalo. Nesse tempo que ela está utilizando a tela, ela tem um intervalo. A cada tempo de uso ela consegue dar um intervalo maior. Claro que a gente fala mais em intervalo para adulto, porque nós sim, às vezes numa atividade de trabalho, a gente fica, às vezes, um dia inteiro na tela. Sim. E a gente consegue fazer a cada 1 hora, dar um intervalo de 10, 15 minutos para ter esse descanso, né, com relação à visão. Para a criança, essa realidade, se a gente está falando em poucas horas, a gente está falando também em descansos menores. Mas tentar dar intervalos a cada período que ela esteja assistindo também é uma coisa que é válida. Estímulo às atividades ao ar livre para ter exatamente o efeito antagônico do efeito do uso da tela, também é uma coisa importante. Enquanto estiver usando a tela, tentar piscar com mais, porque não só a gente está falando de sintomas relacionados à miopia, mas outros sintomas também associados ao uso da tela de maneira repetida. Então, sintomas de olho seco, ardor, irritação, tentar piscar mais de quando está fazendo uso da tela. E voltando a dizer, essas dicas não só para criança, mas também para adulto, né? De modo geral, isso tudo serve, né? Mas a dica principal para a criança mesmo é evitar mais o uso de tela. Como eu disse, a gente está falando no cenário aqui de minimizar para a criança, mas o ideal é não exposição da tela, porque, como eu disse, não é só o fator associado à visão. Existem os fatores relacionados aos outros aspectos da vida dela, tá? E quando é que eu posso perceber quais sinais a minha criança já consegue me sinalizar ali de que ela de fato está começando algum tipo de problema, uma miopia, né? Quando é que eu devo diagnosticar e levar a um profissional da área? Certo. Então, a gente comentou qual era o conceito da miopia, né? Essa imagem formando na frente da retina. Então, o sintoma que o paciente míope tem é dificuldade da visão de longe. Então você nota que crianças, às vezes na televisão, a criança que senta muito perto da televisão, criança que na sala de aula tem dificuldade de enxergar no quadro, tem dificuldade de pegar a lição que está no quadro. Então essa dificuldade da visão de longe,
é o cenário do paciente míope. Então, muitos pais trazem, né? Ou então a criança que fica apertando o olho para tentar enxergar. Isso é muito característico de paciente míope. Não é exclusivo, mas parece muito míope isso, né? Então, esses sinais devem chamar a atenção para os pais para trazer para avaliação. Agora, de modo geral, a avaliação da criança é uma avaliação constante. Na verdade, o paciente começa o acompanhamento oftalmológico desde o nascimento. Então, a primeira avaliação acontece ali dentro dos primeiros 15 dias com o teste do olhinho. Teste do olhinho. Né? E, posteriormente, essas avaliações, a gente normalmente, se o paciente não tiver nenhuma outra queixa ou nenhum problema de saúde associado, normalmente essas consultas são anuais. Até os 7 anos de vida, que é o período de maior desenvolvimento da visão e quando a visão vai se definir qual é a visão que será da criança dali para o restante da vida, né? Porque é a hora que ele tem uma plasticidade maior de desenvolvimento da visão e para possíveis correções também. Então, às vezes, para alguns pacientes, a depender do quadro, a gente pede intervalos menores de consulta, tá? Mas o ideal é, desde que nascer, consultas anuais, né? Consultas rotineiras são sempre bem orientadas, né? A nossa orientação é essa. Anualmente essas Anualmente, consultas? pelo menos anualmente. Perfeito, muito bom. Doutor, a gente precisa finalizar por conta do nosso tempo. Certo. Então eu gostaria que a gente finalizasse, o senhor deixando aí uma mensagem, né? Recomendações de um modo geral, como o senhor já falou, se a gente tiver aí outra recomendação para que a gente possa melhorar a nossa saúde ocular. Certo, bacana. Bom, então de recomendação para as crianças, menor tempo possível de exposição à tela. A gente sabe que é prejudicial, precisa de um esforço da família nesse sentido. Para nós adultos, coisas importantes. As telas trazem prejuízo. Existe uma coisa que é muito associada hoje também para adulto, que é a síndrome da visão do computador, que é pacientes que passam muito tempo na tela durante o dia e no final do dia eles estão com queixa de cansaço visual, ardor, lacrimejamento, vermelhidão. E a gente consegue minimizar isso tendo intervalos entre o uso da tela. A cada 1 hora de uso, tentar fazer 10, 15 minutos de intervalo. Uso de colírios lubrificantes para ficar mais confortável durante o uso da tela. E, claro, tentar trazer nossas atividades de lazer não relacionadas à tela, já que a gente usa hoje muito. É muito difícil que a gente não utilize o computador no trabalho. Então é importante que a gente consiga minimizar isso no nosso dia a dia. Lembrando que para adultos, e tanto adulto para crianças, né, mas existe outra coisa relacionada à tela que é importante que a gente mencione, que é as telas de modo geral, elas emitem um tipo de luz, que é uma coisa muito badalada hoje, que é a luz azul. E hoje já existem filtros, né, lentes que utilizam filtro de luz azul exatamente para barrar esses efeitos deletérios causados por esse tipo de comprimento de onda que é emitido pela tela. Então é outro fator importante também. De repente o paciente passa muito tempo na lente, vale a pena o uso de uma lente que tem um filtro para dar uma proteção maior também para ele, certo? Mas, é isso aí, muito obrigada, doutor. E esse é o tema do Café com Fabiana Montes de hoje. Para você que nos assiste, um grande beijo e até a próxima.